Boa noite a todos, que a paz nos envolva. A mediunidade é de suma importância para nós, ainda pouco compreendida, pouca trabalhada, mas a pessoa, o médium, que ele consegue entender o objetivo, aonde ele vai chegar com a sua mediunidade, ele tem uma visão futura. Porque ele, o médium, depois que ele se prepara, ele tem a sua equipe de trabalho, ele tem aqueles que o aliviam, reconfortam. O médium é capaz de amenizar, acalmar e tranquilizar a sua vida. Quando a mediunidade, nós falamos que o anjo guardião, ele vem conosco, prepara o nosso retorno. Então, toda vez que o médium está com dificuldade, ele não consegue passar por aquele caminho, por aquela prova. Então, ele tem a sua equipe de trabalho, ele tem o seu anjo guardião, que vem lhe assistir e amparar nas horas difíceis. Então, a mediunidade desenvolvida é quando nós nos libertamos de nós mesmos, do preconceito, das dificuldades, porque a maior dificuldade nossa, espírita, é o preconceito. O nosso preconceito, ele é muito grande ainda, então esse é um entrave, preconceito sobre os brancos, sobre os negros, os pele vermelha, o eterno preconceito. Então, o que nós temos que tirar da nossa vida? O preconceito. Esse é um ponto básico. Tira o preconceito da sua vida. Que a sua equipe de trabalho tiver que realizar, você só vai fazê-lo com a sua equipe de trabalho, não com a equipe do outro. Nós temos um equívoco, desde lá, da época de Moisés, da antiguidade, do antigo 1400, 1600, que os outros médiuns, aquilo era só um meio de nos chamar a atenção, com o objetivo de dizer: todos vocês são médiuns, todas as pessoas são médiums. Em qualquer religião, em qualquer credo, em qualquer nacionalidade, ela é hereditária. Nós trazemos de gerações a gerações a nossa mediunidade. E ela é luz para guiarmos o nosso caminho. A mediunidade é justamente o contrário, para te tirar da queda, para te tirar da dor, para te tirar do sofrimento. Um médium, ele estuda, ele se prepara, ele tem uma condição de cuidar da sua vida, de fazer com que a sua vida fique melhor. Quando nós compreendemos isso, nós estamos nos preparando para o nosso próprio futuro. Antigamente, não se tinha essa visão. A visão é: você é médium, sua vida será uma desgraça total. Vai dar tudo errado para você. E é justamente o contrário. É justamente o contrário. Fez com que as pessoas não cuidassem da sua mediunidade. Era mais fácil pedir para os outros. Era mais fácil pedir na porta de outras criaturas, de outros médiuns. Mas nenhum médium do mundo pode resolver os nossos problemas. Por quê? Porque quando eu fiz um estudo, como que eu ia retornar? Quem iria retornar? Quem eram os meus filhos? Como era o meu lar? Qual a minha dificuldade? Por onde eu iria passar? Quais seriam as minhas provas? E com isto, a grande misericórdia divina
nos proporciona os protetores. O anjo da guarda, os espíritos familiares, amigos, instrutores, benfeitores, imensas falanges que são socorristas. Então, o médium, que ele depende da mediunidade dos outros, ele vai cair com certeza absoluta. Não tem como segurar essa onda, porque a nossa onda ela é kármica. De tempo em tempo, ela vai voltar. Não digo que a pessoa não deva procurar, não, ela deve, é um aprendizado, é uma pesquisa. Quando um médium procura outro médium, é uma pesquisa. Aquele outro médium está fazendo aquilo que nós não fizemos. Mas não serve, não é que o médium pode tirar os nossos espíritos, não pode. Ninguém pode tirar aquilo que nós vamos passar. Mas ele pode temporariamente aliviar. E temporariamente nos mostrar, ele mesmo, o médium, como exemplo, de que pode aliviar. Então, se um outro médium pode aliviar, eu também posso. Eu também posso. Então, o que eu preciso fazer para o meu aprimoramento? O aprimoramento. Então, primeira base é o estudo. É o estudo. Por quê? Quando nós estudamos, nós deixamos de ter medo. Medo da vida, medo do trabalho, medo do karma, medo da dor, medo do sofrimento. Quando nós conseguimos entender a nossa capacidade de mudança, nós começamos a melhorar a nossa vida, o nosso destino. O nosso destino está na mão do médium. Não está na mão nem da igreja, nem de qualquer outro líder. Não estou menosprezando nenhum líder. Não é isso. O que nós precisamos nos ater é a responsabilidade que nós temos conosco mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Então, quando a doutrina ela vem com a sua beleza, ela vem nos falar da reforma íntima. É belíssima a orientação. Nós assistimos a palestras, tira o orgulho, tira a vaidade, tira o egoísmo. E aí? Então, sou eu, médium, que vou tirar de dentro de mim, do meu perispírito, da minha alma, o meu egoísmo. É nessa hora que o médium ora por ele e roga para tirar o seu egoísmo. Não é o passista, não é qualquer outra pessoa. Ninguém pode entrar dentro de nós, ninguém. Nem os espíritos podem. Eles podem sugar as nossas energias, pode tirar a nossa energia física, emocional, mas dizer que o espírito entra dentro de nós e vai viver dentro do nosso próprio corpo, isso não existe. O corpo é só nosso. O que eu tenho na comunicação é que eu aprendi a me comunicar com os espíritos, é mente com mente. É a minha mente com a mente dos protetores. É a minha mente com a mente dos espíritos que querem falar. E eu sou intérprete. Eu vou interpretar o que os espíritos estão pensando. Eles pensam e emitem para mim o pensamento, eu registro e uso de forma articulada, falada, a mensagem dos espíritos. Mas o mesmo vai acontecer com os nossos obsessores,
Quem é meu obsessor? Meu obsessor são espíritos que eu vivi com eles. Pode ser meu pai, meu irmão, meu tio, minha mulher, meu marido, meu filho. Alguém que houve um desentendimento e não houve perdão. Aonde roubamos, aonde matamos, aonde violentamos, aonde agredimos, aonde não fomos corretos, não fomos justos, nem sábios. E com essa nossa incapacidade de compreender, nós criamos inimigos. E Deus permite que os nossos inimigos e cobradores venham até nós, em busca da luz, em busca da esperança. E é neste momento em que nós, médios, somos capazes de auxiliar os nossos adversários, inimigos, contrários, espíritos que nos têm ódio, nos têm vingança, espíritos dominadores, espíritos que querem levar nossos filhos à droga. Então, um médium desenvolvido, ele é capaz de socorrer o seu filho, tirar a falange de drogados e colocar seu anjo da guarda do seu lado. Assim ocorre com os espíritos mal criados, espíritos que não querem ouvir, espíritos que não respeitam. Então, a nossa mediunidade, ela tem um objetivo sério, seríssimo, e que nós não éramos compreendidos quanto a isso. Nós não sabíamos por que nós éramos médiuns. Nós só entendíamos, precisa fazer caridade. E aí nós saímos em busca de uma caridade material. Saímos em busca de fazer caridade para os outros. E nós não compreendíamos que aquele dom que fazia parte do nosso destino iria clarear a nossa mente, nos trazer saúde, nos trazer equilíbrio, nos trazer condições de trabalho. Mas isso não era ensinado, não era falado. Desse potencial do perispírito, do nosso duplo etérico, do nosso corpo físico. Não é ensinado e até hoje não é. Até hoje não é. Até hoje ainda essa parte básica da doutrina, que é a ciência espírita, ainda é muito pouco falada, muito pouco orientada, muito pouco dizendo qual é o compromisso da mediunidade. Então, quando nós estudamos a obra básica, ela nos coloca a família como base da doutrina dos espíritos. É a família. Então, para que serve a mediunidade se ela não vem em apoio da família? Porque vão nascer os afetos e desafetos daqueles que nos amam e daqueles que não nos amam. Se nós não tivermos a mediunidade para modificar os padrões vibratórios, as emanações mentais, e se nós não tivermos um conhecimento para julgar com sabedoria, porque a pessoa tem que saber, eu sei que ali tem espíritos bravos, mas qual é a minha atitude? O que eu vou fazer para recolher e orientar os espíritos bravos? Os espíritos que acompanham meu filho,
que o impede de estudar, de aprender, de crescer. Então, é o médium que vai intervir. E nós não tínhamos esta visão. Nós não tínhamos compreendido a profundidade da doutrina. Mas hoje nós estamos aqui, quem estudar, porque eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, leio muito. Então, o que a gente vai fazer? Entender que a nossa mediunidade, ela é específica para a família. Específica. Mas o que é que deu de errado no conhecimento do passado? É só avaliar. É só avaliar. Você avalia hoje um médium que vela pela sua família. Ele traz o bem-estar para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus amigos, familiares que estão dentro da sua casa. E auxilia os seus inimigos. E antigamente nós fazíamos o contrário. Não antigamente, tão próximo agora aí, né? O médium desenvolvia para auxiliar as pessoas extra-casa, extra-família. O trabalho, a caridade era para fora da família. Não era entendido que aquele médium precisava trabalhar para a sua família. Não nos era ensinado isso. Só que quando estuda, chegamos num dominador comum do processo reencarnatório. Aí o médium vai procurar outro médium para aliviar o seu karma, para chorar pitanga que seu filho está assim, seu filho não estuda, seu filho faz malcriação, seu filho é isso e aquilo, está tudo errado na sua vida. E eu estou dizendo aqui, com certeza absoluta, sem medo nenhum de me equivocar-me, a sua família está na palma da sua mão. É os seus protetores. É a sua equipe de trabalho. Então, o médium, à medida que ele estuda, ele compreende fluidos. Compreende o que é uma irradiação, o que é uma vibração. Como resolver as emanações umbralinas que vêm até nós. As emanações de ódio que vêm dos cobradores, dos obsessores. Às vezes são grupos, às vezes são falanges, que nos atacam para impedir que nós possamos realizar o dever e a responsabilidade para o futuro. Então, à medida em que nós entendamos isso e começamos a compreender esta responsabilidade, eu e Eli temos 40 anos de estudo, e graças a Deus, agora, com esse meio de comunicação online, fez com que nós pudéssemos revisar as nossas aulas do passado, que nós dávamos as aulas. E hoje, nós estamos aqui falando, eu digo, nós temos quase 600 aulas. Se vocês estudarem uma por dia, vocês têm 2 anos e meio, tirar sábado e domingo, feriados. Então, se compreender tudo aqui, nós temos trazido um programa de ensino básico para a mediunidade. Porque quando o médium ele compreende, ele sabe o que é fluido, o que é espírito bom, conhece a escala espírita, ele pode ver a sua vida e melhorar a sua vida. O objetivo não é ser médium para sofrer. O objetivo não é ser médium para ter uma vida desgraçada. O objetivo da mediunidade é luz. E isso foi muito mal compreendida, explicada e orientada no nosso passado,
E que agora nós temos que mudar esse conceito. Mudar o conceito. Saber que todo esse aprendizado será para o seu lar, para você. Porque se eu vim para passar por uma prova da miséria, eu trouxe meus protetores. Ter a prova da miséria. Eu não vim para ser miserável. Eu não vim para ficar na calçada. Eu não vim para morar na rua. Eu vim com a prova e vou recolher todos os espíritos que eu deixei na miséria, que eu deixei com fome, que eu deixei com sede, que eu não dei comida, que eu não dei agasalho, e vou socorrer todos esses espíritos. Essa é uma prova da miséria. Eu preciso socorrer o mal que eu fiz. Porque quando nós queremos trabalhar na vida material, não tem objetivo, raramente vamos conseguir. Não vamos conseguir. É dando agasalho, isso é dever. Dá comida, dá agasalho, faz o que você quiser. Mas o seu obsessor está no estado invisível, na verdadeira vida dele. E ele te vê. E ele te observa. E ele te ataca. O ataque é providencial. Quando nós, médios, entendemos isso, quando vem esse ataque da miséria, ou da dor, do sofrimento, em que eu socorro aqueles espíritos a quem eu deixei de socorrer, então eu alivio o meu karma. Eu alivio o que eu fiz de errado em vidas passadas. E é isso que se chama felicidade. Felicidade. Nós que viemos presos por algo que equivocamos em vida passada, então eu tenho que socorrer agora. Quero uma pessoa que tenha escrito um livro com todas as barbaridades possíveis e influenciou 500 pessoas. O seu livro influenciou as pessoas a matar, a roubar, a estrupiar, a fazer um monte de besteira. Aí ele nasce médium. E aqueles 500 espíritos, ele terá que ajudá-los. É isso que se chama a lei de resgate. Então, vai ter que auxiliar esses 500 espíritos, que com uma brincadeira ele escreveu um livro e causou um dano muito grande. Então, qualquer pessoa que ela danificar a ciência, que ela danificar a educação, que ela danificar o transporte, o comércio, a indústria, vai voltar na outra reencarnação. Então, o médium, ele tem um trabalho específico, que não é o outro. Que não é o outro. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de me equivocar-me, o médium, ele socorreu o seu próprio passado, ele terá paz, ele terá alegria de viver, alegria de construir um mundo melhor, porque ele conseguiu passar pela prova e sai com nota 10, porque eu não gosto de nota 8. Eu, particularmente, não gosto. Nem ele. Nós somos de nota 10. Você pode tirar 9,5, 9,9, mas nós gostamos de cumprimento 10 na missão.
Porque se você, porventura, nessa encarnação, não assistir os 500 espíritos do seu livro, você vai morrer e vai com você os 500 espíritos de novo. Aí você vai retificar tudo lá, vai chorar, se lamentar, e vai fazer uma infernação do lado de lá, e vai ter que se preparar para voltar de novo, para socorrer os espíritos a quem você ficou endividado. Então, você acha que essas pessoas que fazem as guerras, que as pessoas que matam, que roubam, que estrupiam, que causam todo tipo de dano, você acha que ela não vai resgatar? Vai resgatar. Como? Como que Deus vai saber? Nós gravamos na nossa consciência aqui, ó, todo o mal. Se eu matar, vai ficar gravado aqui. Se eu roubar, o que eu fizer de errado vai ficar marcado dentro da minha alma. Eu sei o que eu fiz. E na hora de morrer, se eu nada ajustei, eu enrolo esse meu fio de erros, um filme, uma fita cassete, o que você quiser, um computador, o que você quiser. Eu enrolo e levo com o meu perispírito. Então, eu sei o que eu errei. Eu sei onde matei, onde estrupiei, onde causei dano. Essa é uma lei divina. Esta é uma lei divina. Então, o médium sabe o que ele fez de errado. E é por isso que ele não precisa ter orgulho nem vaidade. E nem se preocupar com a mediunidade dos outros. Médium não se preocupa com o que o outro faz ou deixou de fazer, se é um grande médium, se é isso, se é... O que importa é que nós possamos cumprir a nossa tarefa, a nossa responsabilidade. E é isso que eu e Eli desejamos que os médiuns o façam. Porque depois que nós passamos anos e anos estudando para chegar num denominador comum e entender por que estava errado, aonde estava o erro, porque eu questiono, aonde eu errei, o que eu preciso me melhorar, aonde teve o equívoco, aonde que vem o equívoco na doutrina dos espíritos. E eu estou falando isso para vocês mesmo, médiuns, orientadores das vossas casas, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, para que eles saibam que essa mediunidade familiar, eles terão que cumprir adiante de si mesmo. Eles terão que cumprir o compromisso que disseram que iam fazer. O compromisso. Então, todos os médios são compromissados, estão retornando os médios para dentro do nosso lar. Todos os médios estão voltando. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, vai vir tudo médium. Estamos nós que vamos modificar tudo isso. Ensinar aos nossos filhos e netos e bisnetos o valor da mediunidade, o valor de tudo isso. Que quando ele aprende a orar, ele vibra para estudar. Quando ele aprende a orar, os nossos netos aprendem a rezar de manhã, porque ele vai trabalhar, ele está na estrada. Porque ele vai fazer qualquer coisa, ele vai orar por ele. Tem que ensinar as crianças desde cedo que ela precisa aprender a orar. Então, nós perdemos esse vínculo da prece.
o vínculo da prece. Nós pegamos uma geração que não gosta de estudar, que não gosta de orar, que não acredita na igreja, mas a igreja é um local onde você tem a paz. Se ali aquele dirigente consegue botar paz. Porque quem que coloca a paz dentro de uma igreja? É o padre. É ele que tem que orar por todo aquele grupo. Quem que coloca a paz dentro de um centro espírita? É o dirigente. É ele que vai levar a paz dentro do centro. É ele que vai fazer a proteção dentro do centro. E aonde é que o médium aprende a base? No seu lar. A base de um dirigente é o seu lar. Organizar a sua família. Ele é capaz de cuidar do centro espírita. É capaz de orientar para os médios o que eles têm que fazer para ter o equilíbrio dentro do seu lar. E isso pouquíssimo ainda dentro da doutrina dos espíritos é ensinada. Porque quando eu falo doutrina dos espíritos, eu estou falando de uma ordem universal. Os médios iniciam o seu trabalho protegendo o seu lar. Mas os médios nascem em todo o planeta Terra. Desde o gelo lá, está cheio de gente lá. São médios. São curandeiros. São remédios. Onde você andar no planeta Terra, em todas as religiões, estão os médios lá. Todos. Mas ainda falta a compreensão religiosa de cada um aprender a cuidar do seu lar, da sua família. Porque o médium, que ele cuidar do seu lar, cuidar da sua família, ele é capaz de exercer uma profissão com lealdade, com responsabilidade, com deveres e obrigações, porque aonde ele está, ele tem que fazer o melhor. Nós não podemos voltar falidos, quer como médiums, quer por dirigentes, quer como empresário, quer como político. O médium que voltar falido como político. Quantas reencarnações ele vai ter que lutar para refazer todo o mal que ele tenha feito. E se ele não conseguir, ele vai ser levado para outro mundo inferior ao planeta Terra, para lá começar no mundo mais rústico, ao seu resgate, ao seu aprendizado, à sua história. Então, cada um de nós que aqui estamos, quando nós compreendemos essa grandiosidade que é a doutrina dos espíritos, tudo pode mudar. Quando nós perguntamos no livro dos espíritos, eu posso orar e pedir que nasça no meu lar, o meu filho, um espírito melhor, mais evangelizado, mais puro, um bom espírito? O que responde o livro dos espíritos? Não. Não. Por quê? Porque é você que cuida da sua família e essa sua família vai voltar na sua casa evangelizada. É esta a proposta. Por quê? Você quer pegar o filho do outro, que o outro evangelizou, que o outro orou, que o outro ensinou, que o outro educou, para ser seu filho? Onde que está a lógica? Onde que está a razão? Cada um tem aquele filho que ele precisa.
que é o seu familiar. Por isso, nós, mães e pais, não podemos errar, nos equivocarmos na educação dos nossos filhos. Nós temos que orar, sim, que nós desejarmos um filho. Nós temos que estar em contato com ele, qual é o objetivo do retorno. E depois que essa criança nascer, reza por ele de manhã, de tarde, de noite. E depois de 3 anos, 7, 10, vai rezando a vida inteira para que ele cumpra a missão dele com honra, com dignidade, com respeito. Não cai do céu, o espírito não vem aqui, uma alma superior, se ele não passou por todas as provas. E quando o espírito superior chega mais rápido ao seu destino, ele teve bons pais, bons amigos, bons companheiros, que o aliviaram na senda da vida. Não pense você para que virar anjo e arcanjo. Deus criou os arcanjos? Não. Ele chegou lá pelo esforço próprio, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu trabalho ao bem, pela renúncia das coisas ruins e maléficas. E assim somos nós. Quer que sejamos anjos ou arcanjos, nós saímos de uma partícula divina. Todos caminhamos pelos reinos. Todos nós passamos pelos mundos inferiores e chegamos no reino humano. E nós estamos aqui no mundo de prova e de expiação. Só o nome já fala prova e expiação. Então, nós estamos sendo provados pela nossa mediunidade, provados do que nós podemos fazer de melhor nesta missão, nessa prova. A expiação. A expiação é algo que está no invisível, porque a prova é material. A prova é o que você vem passar na matéria, da pobreza, da miséria, da doença, e que eu estou falando para você, médium, que você tem que aliviar a sua prova. E quando nós falamos de expiação, nós estamos falando de algo invisível, do mundo espiritual, onde se tem que trabalhar. Então, todo médium, ele tem um resgate familiar, que é o seu maior compromisso. As nossas casas espíritas, nossos locais de assistência, é de suma importância. O nosso evangelho no lar é de suma importância também, onde nós devemos evocar o anjo da guarda, os espíritos protetores e amigos, para que eles auxiliem a nossa família. Porque a educação dos filhos é toda hora, é todo momento, é todo segundo. Para que eles venham ser nobres, justos e corretos. Para que na próxima reencarnação eles voltem melhores. Então, esse projeto, esse processo de auxiliar as almas nas escolas, hospitais, pronto-socorros, educandários, é um trabalho solidário. É um trabalho de uma sociedade de vivos e de mortos. Então, se nós compreendermos com profundidade o nosso objetivo da nossa mediunidade, nós seremos felizes. Eu posso dizer que nós somos felizes. Eu sou feliz, Elissa é feliz. Podemos ter algumas doenças de velho, porque isso é normal. Ser um pouco velho. A vida nos envelhece, mas
Nós ainda temos a mente. O que importa é a mente. Às vezes o joelho tem defeito, né, o tornozelo, e assim vai. Os quartos têm dores, mas devido às infecções de fluidos, e que nós, naquela época distante, nós também não limpávamos, não tirávamos o fluido deletérico. Não somos culpados dessa dor que nós temos, porque a gente esperava cair do céu. Alguém que tirasse, assim, a nossa dor. Nós não tínhamos consciência que essa partícula doente dentro do nosso próprio corpo, só nós poderíamos tirar. E toda a partícula malsã, ela cria cânceres, diabetes, todo esse currículo de doenças. São partículas maléficas, deletéricas, que penetram no nosso perispírito, passam pelo duplo etérico, que ele não consegue segurar, e se alojam no nosso corpo físico. E o alojar-se no nosso corpo físico, essas partículas estranhas, pesadas, ruins, nos causa infecções. Então, quando o médium aprender que a sua saúde, a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade depende do seu trabalho, da sua mediunidade, do seu anjo guardião. E assim, nós vamos subindo de escala em escala. À medida que o médium soluciona uma prova, ele passa para a segunda prova, aí ele tira 10, aí ele sobe e passa a terceira, a quarta prova. É isso daí. Então, quando eu falo que nós precisamos estudar a vida inteira, porque eu até hoje estudo, não deixo, agora eu e Eli, nós vamos estudar. Nós vamos fazer uma pesquisa. Por quê? Porque ele prepara a aula, né? Eu estudo, ela prepara a aula, nós temos 3, 4 aulas por semana, fora nossas atividades básicas de trabalho de segunda a segunda. Então, nós temos que dar uma parada para fazer uma pesquisa, para ter tempo de ler, reler, pegar, estudar, a comparar, estudar, porque médium não pode parar. Nós temos que estudar. E eu espero que vocês tenham entendido isso que nós falamos até aqui. Então, vocês entenderam. Vão ser excelentes médiuns, excelentes trabalhadores do seu caminhar. É isso daí. E eu tenho certeza absoluta que o médium, que ele procurar entender o que nós estamos falando, vai melhorar a sua vida, vai melhorar os seus filhos, vai melhorar a sua casa, vai melhorar o seu destino. Aí você vai falar, mas isso é fácil, Horaci? Eu vou dizer que não. Você tem que ser corajosa, dinâmica, tem que gostar de orar, e você será vitoriosa. Isso é o nosso compromisso com a nossa mediunidade. Eu sou muito feliz, graças a Deus. E ele também. Nossa missão, nós oramos muito para tirar 10. Para tirar 10, porque nós queremos tirar 10. Agora, é uma luta? Sim, é uma luta constante de trabalho. Mas nós estamos aí para realizar com êxito aquilo que viemos fazer. Eu só gostaria de colocar uma coisa que é importante. A Araci, em todas as suas orientações, tem repetido diariamente, para que a gente possa assimilar, porque às vezes nós ouvimos a primeira vez e aquilo parece novidade.
ouvimos a segunda, a terceira, a 10ª, a 20ª, a 100ª. E às vezes a gente espera que caia alguma coisa na nossa cabeça. Então, não espere que caia nada de sério, de grave. E depois você diga para você mesmo: ah, Ara se falou. Ah, ela avisou. Ela orientou. Então, nós estamos repetindo. Por quê? Para conscientizar você do trabalho que você tem, da responsabilidade que você tem para com a sua mediunidade e para com os benfeitores que estão ao seu lado. Então, o trabalho é seu. A sua cura é sua. Jesus disse: vós sois deuses, que nós poderíamos fazer muito mais do que ele. Ele nos deu o caminho. Então, vamos parar de sermos preguiçosos, indolentes, esperar que o outro resolva os nossos problemas. Vamos arregaçar as nossas mangas. Vamos ao estudo e vamos ao trabalho. É o que nós estamos convidando a todos. Não é só um ou dois, é a todos. De todos os grupos de estudo. Nós estamos sempre repetindo. Parece que está sendo um alerta. Não é parece. É um alerta para todos nós. Então, aproveite esse momento da prece. Aproveite este momento que você tem para você estar em contato com a sua equipe espiritual e trabalhar em seu benefício. Seu benefício, não é o outro, não. Porque se você não estiver bem, você não dá nada. Você não tem nada que dar. Você só vai se desgastar. Vai ficar mais doente ainda. Então, é importante que você se conscientize disso.